são os filhos que Deus fez, os que justificam o anjo da igreja de Éfeso, aquele que caiu e perdeu. Nós somos feituras de Deus, queridas, igreja de Deus, né? Lá na igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, o Senhor Deus, ele diz ao anjo da igreja de Éfeso, ao que vencer, dar-me-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então são os filhos que Deus fez, né? Para quem for justificar aqui, que é um que caiu e perdeu, o anjo da igreja de Éfeso. O filho que Deus fez, né? Estes vão justificar o anjo da igreja de Éfeso. Deus disse ao anjo da igreja de Éfeso: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. São os filhos que Deus fez, aqueles que justificam o anjo da igreja dos caídos, aquele que caiu, né? Então, o vencedor da igreja de Éfeso é alguém que Deus deu a comer deste fruto que está no meio do paraíso de Deus. Foi Deus que fez. Pregou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em Efésios capítulo 2, do 10 ao 19, que somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, família de Deus. E pregou também, né, que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isto é, de obras que alguém, por exemplo, adulterou com alguma pessoa. Os adultos não herdarão o reino de Deus. Situação de adultério, conforme Deus pregou pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que os injustos, os adúlteros, não herdarão o reino de Deus, né? Então, essas obras de adultério não herdarão o reino de Deus. Então, são os filhos que Deus fez, né? Aqueles que justificam o anjo da igreja de Éfeso, de alguém que caiu, né? Lembra depois de onde caísse? Esses que caiu foi Deus que fez. São feituras de Deus, se chama filho de Deus. Paulo pregou, né? Em Gálatas 3, do 26 ao 29, que todos são filhos de Deus batizados pela fé, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Então esses que foi Deus que fez, vão justificar o anjo da igreja dos caídos, que é o anjo da igreja de Éfeso. Nós agradecemos à igreja de Deus e toda a igreja de casa esse minuto com a palavra de Deus, falando sobre os filhos que Deus fez. O filho que Deus fez vem a justificar o anjo da igreja de Éfeso, que é alguém que caiu. E caiu foi Deus que fez, placar foi Deus que fez, meus queridos. E aí é coluna no templo de Deus, né? Aquele que está de pé, cuide que não cai, né? Pregou Paulo, né? Então, meus queridos, aos pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Os pais que criam seus filhos, pai de família que está lá no cartório, cria seus filhos, meus queridos. Em Efésios 6, 4, aos pais, criai os vossos filhos na doutrina e administração do Senhor. Os pais que criam seus filhos aí, né? Paulo também pregou, né? Peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões, né? E daí já é outra situação, né? De abrir casa, né? Ter sua família, né? Deixará o homem, pai e mãe se unirá à sua mulher. E cada um ame a sua própria mulher em particular. Mas nessa situação da igreja de Éfeso, de alguém que caiu, foi os filhos que Deus fez, são os filhos que Deus fez, aqueles que vão justificar alguém que caiu e perdeu. São os filhos que Deus fez. Deus abençoe a igreja de Deus, a paz do Senhor.